Lucas 14, de 25 a 34. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É até o 34, Ed? É. Tá, glória a Deus. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido. Como restaurar-lhe o sabor? Senhor Deus, que em nome de Jesus nesta noite, após termos tido a tua presença em meio aos louvores e a ministração agora, através do seu servo, ministro ungido Ed, já com certeza nesse momento capacitado para nos transmitir aquilo que Deus já colocou em seu coração. Prepara-nos para que possamos ter total atenção, total foco e reverenciar a tua presença através dessa palavra. É o que te pedimos já agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém. Então aqui no versículo 25 nós vimos que grande multidão seguia Jesus. Jesus já havia feito milagres, já havia feito sinais e prodígios, então ele começou a chamar a atenção de muitas multidões, de muitas pessoas, e muitas pessoas começaram a seguir a Cristo, começaram a andar com ele. Então ele para e diz assim: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus toca aqui em alguns pontos principais para a vida do homem. Ele toca na família, ele toca na sua própria vida, e ele fala de tomar a sua cruz. Então, família. A família, nós sabemos que é a base do homem. O homem, ele ama a família, o homem, ele prioriza a família. Então, Jesus fala assim: aquele que me segue, amar pai, mãe, esposa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que ele estava falando? Ele estava falando que para seguir a Cristo, há um preço a ser pago. Para seguir a Cristo, há um preço que nós temos que tomar, há um preço que nós temos que pagar. E não estou falando de uma coisa fácil, porque priorizar a Deus do que a família é difícil. É difícil. Então, ele fala assim: olha, se você está disposto a amar mais a mim do que a sua família, você pode ser meu discípulo. Outra coisa que ele fala também, a sua própria vida. Jesus falou que nós devíamos que negar a nós mesmos, amar mais a Deus do que a nossa própria vida. E isso também é muito difícil de fazer. De negar o que nós acreditamos desde o princípio que nós fomos criados. Isso é difícil, de negar o nosso eu, a nossa vontade, é difícil. E ele fala que aquele que ama a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E não podemos ter duas vidas. Ter a nossa vida e a vida de Cristo. A palavra de Deus diz que ou é a vida de Cristo em nós, ou é a vida nossa mesma, ou é a nossa escolha.
Paulo falava, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não tem como viver ele, o pensamento dele, carnal, com o pensamento de Cristo, com as vontades de Cristo. E ele também fala em tomar a sua cruz. Jesus coloca o símbolo da cruz porque é um símbolo de sacrifício. Ele sacrificou por nós naquela cruz. E nós também devemos que sacrificar a nossa carne para segui-lo. Nós temos que sacrificar tudo aquilo que nos agrada às vezes para poder fazer a vontade dele, para poder fazer a vontade de Deus. E a cruz significa sacrifício, nosso sacrifício. Significa que estaríamos a cada passo mortificando a nossa carne para que tivéssemos vida com Cristo. E a cruz, ela foi um processo doloroso para Cristo. Então, para nós também seria um processo doloroso negar a nossa carne, matar a nossa carne. Então, nesse princípio, ele estava falando para aquele povo lá que estava seguindo ele, que não era tão fácil como eles pensavam que seguir a Cristo era. E não era tão fácil como eles imaginavam que seria seguir a Cristo. Eles achavam que seguir a Cristo era só um momento de abundância, multiplicar peixe, era momento de bonança. E Jesus falou que não era assim, é que ele mostra nesse texto que não era assim. Aí chega no versículo que eu queria trabalhar. 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-lo, eu estou usando a NVT, tá, irmão? Se não tiver alguma diferença, mas tudo o mesmo significado. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Então ele estava falando aqui para o pessoal que estava lá, para as pessoas que estavam seguindo ele, que nós temos que sentar e calcular o preço de seguir a Cristo. E não significa que eles tinham que sentar e pegar uma caneta e escrever e fazer contas, não. Ele estava falando que eles teriam que sacrificar muitas coisas, eles teriam que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, como ele fala aqui no versículo 26. Que eles tinham que fazer, que não era tão fácil, não era só chegar e seguir e tudo bem. E hoje, isso está acontecendo em muitos lugares. Muitas pessoas acham que seguir a Cristo é só vir à igreja todos os dias. Muitas pessoas acham que seguir a Cristo é só cantar louvores, é só trabalhar aqui na igreja. Isso é bom, isso é louvável. Mas seguir a Cristo é muito mais além do que isso. Seguir a Cristo vai muito mais além. E essas pessoas, elas começam até bem. Elas começam até aparentemente fervorosas, aparentemente com vontade de aprender, mas logo que aparece a primeira tribulação, a primeira luta, elas se escandalizam e fogem, como diz lá em Mateus 13, 21. Porque eles não calcularam o preço de seguir a Cristo, porque eles acharam que seguir a Cristo era algo simplesmente só vir para a igreja, adorar, era só andar com Cristo naquela época. Então, quanto custa ser um crente verdadeiro? Quanto custa ser um discípulo de Cristo? Custa seguir os padrões bíblicos estabelecidos por Deus, custa submeter-se à ordem sacerdotal de Melquisedeque, submeter à liderança, submeter às pessoas que estão nos regendo. E isso é muito importante porque, às vezes, a decisão dela, a gente não entende a decisão da liderança. E, às vezes, a gente acha assim, cara, está fazendo isso, não dá certo, e não vai, mas nós temos que aprender a submeter e confiar, porque se eles estiverem certo, glória a Deus, Deus vai honrar, mas se eles estiverem errado, é Deus e a liderança, que trata Deus e a liderança, você não tem que fazer nada, só orar. Então, custa também inimigos a serem vencidos, batalhas que serão travadas, sacrifícios que terão que ser feitos, um Egito que tem que ser esquecido, um deserto que tem que ser atravessado, uma cruz a ser carregada e uma carreira que terá que ser completa. Então, nós vemos que o Egito, muitos de nós viemos do mundo, não nascemos em berço evangélico. Então, nós temos que esquecer tudo o que ficou para trás, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Seguir a Cristo tem um custo. E nós vimos aqui que não é fácil seguir a Cristo só de negar a nossa própria vida e negar nossa família. Poxa,
Ele não está falando que você tem que aborrecer sua família, você tem que ficar de mal com a sua família, mas ele está falando que muitas vezes você vai ter que priorizar a Deus do que a sua família. E isso é doloroso, isso é um pouco pesado demais para nós. Então, vou falar alguns preços que nós temos que pagar. Primeiro, justiça própria. Nós temos que matar nossa justiça própria. O orgulho, a altivez, a presunção acerca de nossa bondade. Ou seja, nós temos que entender que Jesus, ele é o único meio que nós podemos ser salvos. Nós não temos justiça própria, nós não temos mérito nenhum com ele, porque os nossos maiores atos de justiça, diz a palavra de Deus, são como um prato de imundície. Então, como é que a gente pode ser orgulhoso e altivo em nós mesmos, sendo que nós não temos nenhum mérito com Deus? Porque nós somos salvos apenas pela graça. E isso é difícil para muitos entenderem, que nós não precisamos fazer absolutamente nada para ser salvo, para ser aceito por Cristo. Jesus já nos aceita como nós somos. É claro que no decorrer nós temos que nos santificar, nos purificar. Isso a gente vai ver mais lá para frente. Também outro preço que tem que ser pago, os pecados. Nós temos que abandonar o hábito do pecado. Nós temos que abandonar as práticas constantes do pecado. Principalmente aquele pecado que nós amamos, principalmente aquele pecado que é o pecado que é o nosso ponto fraco. Nós temos que tomar muito mais cuidado com esse pecado. Por quê? Porque o pecado nos distancia de Deus. O pecado ele nos afasta de Jesus. Então, se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que estar o mais próximo dele possível. Então, se eu peco, eu estou me distanciando dele. Em Ezequiel 18:31 diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Também, lá em Isaías 1:16 diz: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos e cessai de fazer o mal. Então, nós temos que, para seguir a Cristo, nós temos que sacrificar nossa vontade, nosso desejo humano, nossos pecados. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós temos que afastar, nós temos que lutar, nós temos que sacrificar, nós temos que abandonar esse pecado. E o terceiro é o tempo. E isso é muito difícil para os dias de hoje, não é? Porque os dias são mais, tem trabalho, faculdade, e não tem tempo para separar, mas aí é que está, nós temos que sacrificar um tempo para Deus, nós temos que escolher um tempo específico para viver com Ele, um tempo específico para buscá-lo, a sua palavra, um tempo específico para estar mais próximo dEle. Eu quero tirar o exemplo de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes por dia, então as pessoas lá tramaram contra ele e o rei acabou falando que não podia mais orar. Mas mesmo assim, ele orava 3 vezes por dia, ou seja, durante o seu dia ele conseguia tirar três tempos para orar com o Senhor, para falar com Deus. Outro exemplo, o próprio Jesus. Jesus, ele tinha um dia cheio, ele não ficava parado muito tempo em um lugar, ele vivia andando, vivia viajando. Então, qual era o tempo que Jesus tinha? A palavra de Deus diz que ele acordava todas as madrugadas para buscar ao Senhor. Todas as madrugadas ele se levantava para falar com Deus. Então, tem uma frase que eu acho muito linda. Quanto mais tempo se passa com Deus, mais parecido com Ele você se torna. Então, o tempo, se nós entendermos isso, o tempo já passa a ser prioridade para nós. A gente já vai olhar o tempo com outra visão. Fala, cara, eu quero buscar a Deus. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero me parecer com o meu mestre. Então nós vamos buscar meios e tempos para nos ter esse tempo com Ele, ter esse tempo a sós com Ele, ter esse tempo no secreto. E Deus recompensa quem faz isso. A palavra diz lá em Mateus 6 que Deus recompensa, o Deus que te vê em secreto te recompensará. E nós temos que entender isso e ver, por exemplo, um exemplo. Eu passo o dia todo trabalhando, à tarde tem faculdade, chego cansado, vou dormir. Poxa, vou sacrificar, vou acordar umas 4h30 para falar com o Senhor. E essa questão do tempo eu vou passar agora 4 horas orando, não vou nem dormir. Eu vou passar a noite toda orando. Não é assim. Deus quer que você tenha qualidade com Ele, não quer que você tenha o tempo.
Porque se fosse tempo, todos nós que estávamos aqui já estávamos mestres, já estávamos muito parecidos com Jesus. Tem gente aqui que tem 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, então a pessoa já estava já um anjo. Mas não é assim. Deus quer que você esteja lá, mesmo se você passar 20 minutos, mas que seja com sinceridade de coração, seja com amor, Deus vai te recompensar. E você vai ser cada vez mais transformado e parecido com Ele. Então, o tempo nós temos que procurar. Buscar um tempo para o Senhor. Nós vamos ver a eternidade com Ele. O que é passar 30 minutos negando, acordar um pouquinho mais cedo para falar com Ele? O que é passar um tempinho mais só para falar com Ele? Se nós vamos passar a eternidade, será que nós vamos trocar a eternidade por 30 segundos, por 30 minutos? Então temos que ter prioridade, nós temos que botar Jesus como prioridade em nossas vidas. Aprovação do mundo. Também nós temos que desencanar com esse negócio de ser aprovado pelo mundo, porque um cristão verdadeiro nunca vai ser aceito pelo mundo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então não tem como a pessoa agradar ao mundo e agradar ao Senhor ao mesmo tempo. E nós temos que entender isso, o que quebra muitas vezes em muitas pessoas, e muitas vezes pode acontecer comigo também, é que nós queremos a aprovação do mundo, nós queremos ser visto pelo mundo. E a gente começa a fazer coisas que desagradam a Deus e nós somos afastados, e nós começamos a afastar de Cristo. E Jesus falou que antes de eles odiarem a nós, ele tinha odiado o próprio Jesus, o próprio Salvador. Então nós não podemos esperar outra coisa do mundo a não ser o ódio. Não significa que quem é do mundo vai te odiar. Não, você tem amigos no mundo, mas é o sistema em si. Então precisamos entender isso e calcular. É só alguns preços a ser pago. Nós temos que calcular e abrir mão de muita coisa. E Jesus nos advertiu isso porque Ele nos ama. Agora tem um perigo. Tem um perigo de nós não calcularmos o preço. Por não calcularem o preço, os israelitas passaram anos no deserto, rodando em círculos, porque não entenderam a santidade de Deus, porque não entenderam que Jesus era Deus Todo-Poderoso. Deus tinha feito maravilhas. Deus tinha feito grandes coisas no meio dele. E eles, na primeira oportunidade, na primeira tribulação, abriram blasfêmias contra Deus e contra Moisés. Palavras de desonra, palavras de murmúrio. Eles não entenderam que seguir a Cristo era um custo que eles tinham que pagar. Que ser liberto do Egito era um custo que eles tinham que pagar lá na frente. Não estou dizendo que para nós sermos salvos, vou deixar isso bem claro, que para nós sermos salvos nós temos que fazer alguma coisa. Não, nós somos salvos pela graça de Cristo somente. Mas isso tudo que eu falo, o preço que nós temos que pagar é a santificação, é buscar cada vez mais estar parecido com Cristo. Então, por não seguir a Cristo, muitos que seguiam a Cristo, como esse povo aqui, pararam de seguir a Cristo porque eles diziam que a palavra de Cristo era dura demais para eles, ou seja, eles não queriam abandonar o pecado. Também, por não calcular o preço, Demas abandonou o Evangelho, abandonou Paulo, abandonou seu ministério e o pior, ele abandonou a Deus, porque o seu coração estava cheio de paixões mundanas, porque ele não entendeu que ele tinha que sacrificar, ele tinha que se santificar, ele tinha que pagar o preço de ficar santificando, de buscar ser parecido com Cristo. Agora imagina um homem que tinha tudo para dar certo, via os trabalhos com os discípulos, via o trabalho com Paulo e deixar que o mundo tomasse o coração dele e se afastou de Deus. E isso acontece muito nos dias de hoje. Muitas pessoas não calculam, não entendem isso e se desviam de Deus, e isso é muito triste e doloroso, mas é a verdade. Nós temos que entender, os tempos são difíceis. Jesus está voltando. E é tempo de estarmos cada vez nos santificando, estar cada vez mais parecidos com Jesus. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso tudo que eu falei aqui se resume em uma palavrinha: santificação. Nós temos que nos santificar, nós temos que buscar cada vez mais ser parecido com Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 11:12, que diz assim, que o reino dos céus é tomado à força. Ele não falou que era brincadeira, a porta é estreita. Nós temos que entender isso. Mas Deus, Ele é muito poderoso e Ele é maravilhoso. Eu amo esse Deus. E eu vou agora dar uns incentivos para nós seguirmos e permanecermos nos santificando. Romanos 8,
Eu vou ler porque eu queria abrir, mas eu vou ler para remir o tempo. Romanos 8, 15 a 18 diz que não recebemos o espírito de medo, mas o espírito que nos adota como filhos. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados, sejam fortes e firmes, trabalhem para sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Toda essa nossa tribulação, todo esse auto-negar-se vai ser recompensado um dia. E agora vai entrar nos versículos que eu mais amo. Apocalipse 2,7 diz assim: ao que vencer, receberá o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2,11 diz: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Esse dano da segunda morte é para o inferno, é a separação eterna de Cristo. E nós não vamos. Aquele que segue a Cristo, aquele que se nega agora, vai viver com Cristo para sempre. Apocalipse 2,17 diz: ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nele estará escrito um nome novo, que ninguém conhece a não ser o que recebe. Apocalipse 2, 26 a 29 diz: ao que vencer, receberá autoridade sobre as nações, a mesma autoridade que Cristo recebeu, lhes darei a estrela da manhã. Apocalipse 3, de 5 a 6 diz que ao que vencer, Deus vestirá com um vestido branco, e o nome estará escrito no livro da vida, e jamais será apagado. Meu Deus, isso aqui é lindo demais. Jamais será apagado, nós vamos viver com Cristo para sempre, nosso nome jamais será apagado. Ele ainda diz mais, ele diz que ele reconhecerá diante de Deus e diante dos homens que nós somos dele, que nós pertencemos a ele. Oh Jesus, isso é muito maravilhoso. E também tem Apocalipse 3, de 10, isso tudo é as cartas que ele mandou às igrejas. Apocalipse 3, de 10 a 13, que diz: ao que vencer, será guardado e protegido no tempo da provação. Eu vou ler esse aqui completo, vamos ler esse aqui completo que dá tempo. Apocalipse 3. Versículo 10 a 13. Eu vou ler. Porque obedeceu a minha ordem para preservar, eu protegerei do grande tempo da provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venham sem demora, diz na versão Almeida, venham sem demora, eis que venho sem demora. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará uma coluna do templo do meu Deus, e de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E para completar, para finalizar, Apocalipse 3, 21 a 22, que diz assim: ao que vencer, sentará com Cristo no seu trono. Que sentará com Cristo no trono. Vocês já imaginaram isso? Passar todas essas tribulações aqui e sentar com Cristo. Eu vou ler só mais um para a gente concluir. Só mais um. Tem tempo, né? É porque eu fui falando aqui, porque senão não ia dar não. Apocalipse 21, 4. Esse versículo eu amo de paixão. Vamos abrir aqui. Esse versículo aqui é o que mais me incentiva. E eu quero incentivá-los também. Apocalipse 21, 4. Amém? Amém? Diz assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia! Esse Deus é muito lindo, gente. Não vale a pena servir a nossa carne aqui nessa terra, porque você vai desfrutar disso e muito mais. A palavra de Deus é cheia de promessas para nós. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, calcular o preço e segui-lo em espírito e em verdade, e falar assim: Senhor, eu quero te seguir, Senhor, arranca de mim tudo que não presta. Eu quero estar contigo naquele dia, eu quero sentir o teu abraço, eu quero que minhas lágrimas sejam enxugadas por ti. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender que mais vale, que
tudo nessa terra é considerado como um refúgio, e o que vale é a glória que nos será revelada. Em nome de Jesus, chama agora o Ministério de Louvor e uma oração com o pastor Franco, por favor, para finalizar. Te bendizemos, Pai, glorificamos o Teu nome pela Tua palavra maravilhosa, pela Tua palavra simples e poderosa. Obrigado por essa palavra que nos veio edificar, consolar, exortar, que aprendamos, Pai, como falou o Teu servo, a renunciar tudo que se coloca diante e em cima e acima de Ti, que possamos priorizar a Tua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Não temos dúvida que fomos abraçados pelo Senhor essa noite, com ternos afetos de misericórdia, uma palavra de bênção, palavra de orientação, palavra de vida, promessas maravilhosas que o Senhor nos deu essa noite, que o Senhor reavivou, que o Senhor reaqueceu nos nossos corações. A promessa da vida eterna, a promessa de tudo aquilo que nós vamos receber do nosso Deus naquele grande dia quando Ele nos arrebatar. Por isso vamos nos sentir abraçados pelo Senhor essa noite, pedir para que Ele venha nos abraçar, porque não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, a morte já não vai mais existir, e nós vamos viver eternamente com o nosso Deus, para a glória do nome dEle. Sei que um dia saberei tudo que tens pra mim, face a face vou te ver, em tua glória me envolver, todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Tu és tudo para mim, liberdade, paz sem fim.